Boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa disciplina de controladoria empresarial, todos esses alunos maravilhosos aí do terceiro ano de contabilidade, da nossa querida UEMP, tá certo? Mais uma sexta-feira, e nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo, ao nosso aprendizado, né, do planejamento estratégico, tá certo? Mas primeiro vamos voltar um pouquinho e vamos relembrar toda essa nossa caminhada, desde lá do início, quando nós começamos a falar de controladoria, que é a disciplina em si que nós estamos estudando, a importância que tem a controladoria no mundo de hoje, dentro das empresas, apoiando nas decisões. Mas o que é controladoria, professor? Né? Então, controladoria é uma ferramenta gerencial hoje, é um instrumento de controle, onde muitos empresários, muitas empresas estão investindo, né, fazendo uso dessa ferramenta, desse instrumento que procura exercer controles para acompanhar, para monitorar, para buscar informações nos departamentos, nas atividades que estão sendo executadas, nas áreas, nos setores, sem prejudicar a continuidade das atividades, né? E medindo todas essas questões que estão acontecendo lá, colocando o planejamento estratégico em prática, aquele que vem da área tática, aquele que vem da alta direção, da área estratégica, aquele que está no operacional sendo executado, os processos, verificando as pessoas, se elas estão correspondendo a tudo aquilo que se espera dela no exercício das suas atividades. Então, a controladoria, ela vai caminhando por todas as áreas da empresa e verificando não só a parte física da coisa, como também a parte intelectual, as políticas, os planejamentos, os processos, os procedimentos, como ela também vai até um pouco mais, vendo o intangível, né, os investimentos que a empresa faz em software. Será que está correspondendo? Será que o pessoal está conseguindo dominar essa tecnologia? Quanto que isso está custando para a empresa? Os seus investimentos estão sendo válidos, não estão sendo válidos? Está tendo o custo-benefício satisfatório? Um custo menor, um benefício maior? Então, a controladoria ela vai buscando essas informações para auxiliar a gestão a tomar decisão. Então, nós começamos o nosso ano, começamos a nossa disciplina falando diretamente de controladoria empresarial, tá certo? Qual o papel dela na realização dentro do que nós estamos falando agora, do planejamento estratégico, né? Nós vimos que a controladoria não é só contábil. Contábil, ela está ligada ao sistema de custo, à verificação de estoques, ela também está trabalhando lá dentro da área financeira, né? Eu disse que são duas situações muito importantes dentro da empresa, vocês precisam gravar isso, leve isso na memória de vocês, da nossa matéria. Professor, área de controladoria, duas áreas importantes dentro da empresa que ela atua, na área de estoque, na área de finanças. Ótimo, está dentro da contabilidade essas situações. Ah, mas ela também trabalha dentro da área tributária? Sim, ela procura verificar se os métodos tributários, os regimes tributários que estão sendo aplicados dentro das empresas são os mais satisfatórios, são os mais viáveis, estão de acordo com a atividade que a empresa está praticando. Né? Isso, vocês que estão no mercado de trabalho, a gente tem que trabalhar isso. Eu sei que vários de vocês trabalham em escritórios, trabalham na área fiscal. A legislação tem que ser observada, tem que ser estudada. Né? Nós temos que conhecer, nós temos que ver todas, às vezes nós estamos falando aqui de grandes empresas com legislações absurdas, quando entra em área de substituição tributária, então nem se fala. Mas hoje, quem trabalha aí com microempresa, com simples, sabe que o simples não é tão simples assim mais. Um tal de fator R entrou na nossa vida e nós temos que fazer conta. Nós temos que conhecer a atividade. Nós temos que entender todo esse mecanismo, essa complexidade que veio. Então, nós saímos um pouco da controladoria, fizemos essa degustação, vamos dizer assim, esse aperitivo lá no começo, para nós fechar com controladoria depois no final, e nós passamos pela governança administrativa, e começando também
estudar a governança corporativa. O que é corporativismo? O que é governança? Como é que isso está envolvido dentro da empresa? Como é que isso mexe com tudo que está acontecendo dentro da nossa empresa? Aí temos o nosso mapinha da mina, né? Mandei fotografia para vocês, pedi para copiar, pedi para desenhar, né? Para vocês estudarem. Torna mais fácil, mais visual. Nós precisamos, às vezes, que o nosso campo visual, nosso campo de visão chegue até aquilo para a gente entender, até aquela atividade para a gente entender. Então, se a gente não está podendo ir nas empresas hoje fazer uma pesquisa, se a gente não está podendo entrar nas empresas hoje para ver como é que funciona esse mecanismo, nós podemos desenhar ele. Nós podemos entrar lá no Google e tirar fotografias. Por isso que eu coloco essas fotografias aqui para chamar atenção, para a gente ver que realmente, dentro de toda nossa atividade, não é um jogo. Mas o que eu quero mostrar com esse jogo aqui? Que às vezes nós temos que proteger a rainha. Quem que é a rainha? A nossa empresa, que gera riqueza. E o rei são os empresários. E agora tá bem, não vão olhar aqui pro cavalinho e vai achar, não, tem o bicho, tem a torre, tem um monte de coisa acontecendo aí. Tá certo? Mas de uma certa forma, né, nós estamos dentro de uma atividade. Estamos dentro de uma região, um tabuleiro. Nós estamos nos movendo. Diante de nós tem o nosso adversário, o nosso concorrente. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí na televisão, aí a disputa pela presidência dos Estados Unidos, o jogo de interesse que tem nas grandes corporações, isso tem a ver com governança corporativa. Um tem a linha mais nacionalista, de defesa territorial, de capitalismo. O outro tem uma linha mais, vamos dizer assim, de negócios com o estrangeiro, mais socialista, mais, vamos dizer assim, menos capitalista, de uma certa forma, né? Onde existe uma concorrência perfeita, mas também agressivo na ocupação de mercados, de nichos de negócio. Então, veja bem todo esse cenário que está acontecendo. Ali tem uma grande briga daquele bilionário que pode ganhar mais, se for presidente, e daquele bilionário que pode ganhar menos, se deixar de ser presidente. Então, olha só o jogo estratégico que está por detrás de muitas coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Então, a governança corporativa, ela surgiu com os dinamismos do comércio. Então, nós verificando um pouquinho da história, depois da era mercantilista, vamos dizer assim, que ela teve o seu foco, né, a sua amplitude, mas aí veio a era industrial, a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial vieram as complexidades, o mundo de negócio aumentou, os números de negócio aumentou, as atividades aumentaram, a complexidade dos números, que até então era de uma maneira global, passou a ser de maneira sintética, analítica. E nós passamos a ter que acompanhar tudo isso, porque cada número, cada pedacinho disso representa o investimento, representa o capital que está sendo colocado ali. Né? Então, o crescimento das atividades, né, investir em práticas de gestão se tornou necessário. Aquilo que às vezes a gente ouvia falar lá pelo Drucker, Peter Drucker, pelo Michael Porter, pelo Henry Ford, pelo outro Henry, o Fayol, e também pelo Frederick Taylor. Olha só quanta gente veio desde a era clássica para a era moderna e transformando toda essa ciência social em um mecanismo que possa dar sustentação, num mecanismo que possa dar continuidade, num mecanismo que possa manter, né, as empresas em seu pleno funcionamento e gerando riquezas. Olha que interessante tudo isso que vai acontecendo. E aí se volta para aquela questão sempre. É preciso planejar. É preciso controlar. É preciso dirigir, ter uma direção. E é preciso organizar as nossas ações.
Se nós praticarmos isso que é básico, que vem lá do princípio da administração, nós poderemos ter um caminho seguro, conhecer o caminho das pedras para atravessar o rio sem se molhar e chegar do outro lado, obtendo sucesso, sem se afundar para lá e para cá. Então, depois nós fomos caminhando mais um pouquinho, entramos na teoria da agência, vamos conhecer um pouquinho de stakeholders, né? Então, a teoria da agência, a gente viu que existe um jogo de interesse dentro das organizações, mesmo que tenha controles, mesmo que se entenda toda uma governança e todos estejam remando para o mesmo barco, existe jogo de interesses entre aquele que manda, que é o principal, e entre aquele ao qual é delegada algumas funções, alguns pontos de decisões, onde nós chamamos de agente. Então, o cara manda também, e ele manda em nome de quem manda mais, de quem é o dono do capital. Então, ele tem interesse, porque ele ganha com isso. E dentro da corporação, dentro dessa visão, nós fomos avançando, mas para atender o quê? Os stakeholders. Mas o que é stakeholders, professor? É todos os interessados, são todos os usuários internos das informações que são geradas dentro da empresa, como também os usuários externos, aqueles que estão, de uma certa forma, interessados na empresa, ou têm interesses na empresa, ou como parceiro, ou como investidor, ou como cliente, ou como fornecedor, né? São pessoas que estão interessadas, então são stakeholders, querem saber como é que está a saúde da empresa. E dentro da empresa, os colaboradores, os gestores, os supervisores, também são investidores. Você está investindo teu tempo lá, e o que você ganha com o teu investimento? Teu salário. Então, nós começamos dentro dessa nossa disciplina, pessoal, trabalhar um pouquinho dessa nomenclatura, de trazer isso que está para o papel para a nossa linguagem de uma forma que nós possamos entender, e é isso que eu procuro fazer com vocês aqui, tá certo? Não é tão complicado a gente ler e visualizar essas questões de forma física, de forma visual. Então, o nosso campo visual tem que estar legal, o nosso campo auditivo tem que estar legal, por isso os nossos sentidos têm que estar ligados, focados na atividade que nós estamos fazendo. E aí vem a visão sistêmica, já tem um pouquinho disso também que eu estou falando, não é só, professor, falar, comunicar, não é só ouvir, não é só sentir, mas é também visualizar, né? Quando a gente olha lá para o nosso desenho, para o nosso mapa da mina, a gente vê os departamentos, nós vemos as áreas, os setores, dentro dali existem pessoas, existem máquinas, existem equipamentos, existem caminhos, que nós chamamos de atividades. Para tudo isso, existe um sistema interligando essas atividades para que eu possa, dentro da minha empresa, também ser um fornecedor e um cliente de informação, de trabalho. Então, essa linguagem nossa, quando a gente traz para a gestão, é dessa forma que nós temos que enxergar, visualizar. Se nós desfocamos tudo isso, ficamos só no blá, 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 nós fugimos, nós perdemos o caminho, o sentido. Agora, quando nós estamos focados, a gente consegue parar um pouquinho e nós conseguimos analisar e vendo esse caminho que nós percorremos até agora, né? Dentro dessa visão sistêmica, o que nós precisamos conhecer? O que nós chamamos de ambiente. Então, as áreas, os departamentos, os setores, cada caixinha, cada quadradinho daquele que nós desenhamos e escrevemos lá, RH, finanças, estoque, logística, não é isso? Comercial, administrativo, produção. Nós não fazíamos isso lá também na contabilidade de custos. Nós desenhávamos uma empresa, dividíamos ela. Então, é isso que está dentro das organizações. Professor, mas eu trabalho numa empresa de administração aberta, ótimo, mas a atividade existe. As divisões existem, mesmo que não tenham paredes, mesmo que não tenham salas, né? Hoje, muitas empresas trabalham nesse estilo americano, que nós chamamos assim de empresas abertas, com aquele monte de gente assim, não tem, às vezes, nem as baiazinhas que nós chamamos, né? Nem os lugarzinhos que fica ali, as pessoas trabalhando, é tudo aberto, né?
ótimo, mas cada um tem a sua função, cada um tem o seu objetivo dentro da empresa, não é isso? Cada um tem a sua meta, tem que cumprir, né, aquilo que está determinado para ele. Então, tudo isso, né, nós vamos falando, temos que conhecer. Então, o ambiente interno. O ambiente externo. E no ambiente interno, nós temos as nossas forças e as nossas fraquezas. Nós vamos lá ver em short, mas não posso esquecer de falar, né? O que nós somos fortes? O que nós fazemos de bom? O que nós temos realmente diferente, que nos fortalece, que nos torna competitivos, que nos torna vencedores, que nos faz alcançar o sucesso? E aquilo que é as nossas fraquezas, onde nós temos que trabalhar, onde nós temos que ver, tudo isso é importante dentro do planejamento estratégico. Um plano, o objetivo de um plano é assegurar que os recursos contribuam positivamente para atingirmos os objetivos e as metas da organização. Então, é preciso conhecer o nosso ambiente interno. Então, nós viemos caminhando, fizemos todo esse entendimento, e também temos que conhecer o que é o lado externo. Quais as oportunidades que nós estamos vendo dentro do mercado onde nós atuamos, onde nós praticamos as nossas atividades, onde nós queremos atingir os nossos objetivos e as nossas metas, onde a nossa organização quer alcançar o sucesso, onde a nossa entidade existe e tem uma continuidade, ela não nasceu numa aventura e não vai morrer numa aventura, ela quer ser uma empresa forte, segura, bem montada, planejada, que dure, que continue existindo, o princípio da continuidade, né? E tenha uma alavancagem, vamos dizer assim, de patrimônio, que ela cresça patrimonialmente, não decresça, que eu invista R$1 e possa colher 2. Não é plantar na terra e ver que vai nascer uma árvore, não existe isso. Se tivesse, seria bom, né? Mas não existe. Né? Nós temos que pegar aquele realzinho e não enterrar ele, não. Nós temos que pôr para funcionar dentro de todo esse mecanismo chamado empresa, chamado atividade, para lá no fim ele sair R$2. Então, esses esforços que nós fazemos, por isso estabelecemos objetivos, por isso a empresa, ela possui uma missão, ela possui os seus objetivos, os estratégicos, táticos, operacionais, até chegar no orçamento empresarial. Então, na aula passada, nós estávamos falando de missão, de visão, de divisão não, tá? De divisão da missão, dos valores, e aí continuando aos objetivos estratégicos, táticos, operacionais. Então, agora nós estamos entrando para o ambiente interno da empresa. Nós estamos conhecendo a função de planejar. Então, planejar é a função de todos os administradores em uma organização. O caráter e a amplitude do planejamento variam com a sua relação autoridade, responsabilidade, com a natureza das diretrizes e planos esboçados por seu superior hierárquico. Por isso existe essa pirâmide, onde começa aqui na área operacional, né? Você vê que tem mais gentes, mais pessoas, mais colaboradores, mais recursos, mais máquinas. Não é só pessoas que estão aqui. As pessoas executam, mas hoje muitas máquinas fazem a função de muitas pessoas e poucas pessoas têm que operar essas máquinas. Então, dentro desse universo sistêmico, corporativista, de gestão, nós temos todas essas mudanças, pessoal. Então, é interessante isso, é gostoso olhar. E aí nós vamos subindo. Objetivos táticos. Então, no comando tático está quem? No plano tático está quem? Né? Aquelas pessoas que colocam o planejamento estratégico que vem da alta direção, que vem da área estratégica em prática. Aqui estão os que executam o plano. Aqui está, então existe um plano operacional para isso. Aqui nós vamos ver. Aqui está o pessoal que põe em prática, né, o planejamento estratégico. Então existe um planejamento tático também. E aí existe o planejamento estratégico. Então nós vamos ver que o planejamento estratégico, dentro dele existe um planejamento tático e existe um planejamento operacional.
Nós temos que entender a missão da empresa, o que ela quer, o que ela deseja ser, o que ela vai fazer. Aí depois, no tático, como é que isso vai ser comandado, como é que isso vai ser tirado do estratégico e colocado em prática no operacional. E o operacional quer dizer o quê? Como ele vai ser executado. Qual é a forma que ele vai ser executado? De que forma ele vai se realizar? Então, tudo isso, né, está dentro da área de administração. Então, eu lembro que eu falava para vocês o ano passado, pessoal, dá uma olhadinha na pirâmide, vê qual é o seu perfil e aonde você quer chegar. Você gosta de trabalhar na área operacional? Ótimo, muita gente gosta. Muita gente descobre que ela nasceu para servir, que ela nasceu para executar. Isso é importante, nós precisamos conhecer o nosso perfil. Outros descobrem que nasceram para comandar, para gerenciar, para liderar, tá certo? E outros descobrem que são investidores, que gostam de correr riscos maiores, de fazer negócios, tá certo? Então vocês vão vendo. Isso pode ser em grande escala, numa grande empresa, numa média empresa, numa pequena empresa. Se você quer ter seu negócio, então você está aqui, ó. Você é o investidor, você é o cara que vai trabalhar o planejamento estratégico. Então, aqui você está tendo a oportunidade de aprender um pouquinho sobre planejamento estratégico. Se você é o cara da área tática, você está tendo a oportunidade de aprender um pouquinho da área tática. E se você é o cara da área operacional, você está aprendendo também a executar certas tarefas, mesmo que seja de maneira teórica. Porque é por aí que começa o trabalho, com a teoria. Lembra do tripé que nós sempre conversamos? Teoria, primeiro lugar, saber teoricamente como faz, saber por que faz, por que foi criado isso. Daí nós vamos ter que ler o Drucker, o Porter, o Ford, o Fayol, né? O Taylor e tantos outros. Né? Você vai para a contabilidade, o Martins, o Almeida, né? E tantos outros que estão por aí, que são. Nós temos que criar nossa biblioteca, nem que seja digital, comprando no Amazon mesmo, né? Ou adquirindo os livros, porque nós precisamos estudar sempre. A busca do conhecimento é importante para você se encaixar aqui, você se descobrir. Nós estamos aí, estamos no nosso caminho, estamos fazendo a nossa história, né? Planejamento tático. Então, poxa vida, professor, chegamos na aula, então, até que enfim, professor, você falou pra caramba e agora nós estamos chegando, então, dentro da aula. Sim, nós fizemos toda essa viagem, construímos todo esse raciocínio novamente para ver que ele tem uma sequência. Nós estamos aula a aula, criando uma sequência, e agora que vocês têm uma base, conhecem um pouco de tudo isso, vocês estão entrando no planejamento em si. Então, vocês viram, opa, nós, na alta direção, então, professor, lá na área estratégica, se cria um planejamento estratégico, onde se planeja, onde se cria direções, para a gente saber onde vai, onde se organiza de uma forma bem conceitual, cria-se políticas, cria-se procedimentos, cria-se processos, né? Mas é aí, professor, como é que vai acontecer isso aí? Quem que vai cuidar disso? Opa, então dentro desse planejamento estratégico, nós vamos criar um planejamento tático. O que que é o planejamento tático? Qual é a função dele? Ele racionaliza, ele torna racional, para que se possa tomar decisões. Racional o quê, professor? Aquilo que está dentro do planejamento estratégico. Né? Então, ele vai alocar recursos, provocar mudanças, inovar coisas dentro da empresa. Ele tem uma função administrativa. Ele influencia na organização, na direção, no controle. Ele funciona para orientar o processo decisório. Né? Ele transforma a macroestratégia em uma fórmula de executar essa estratégia. Restringe-se ao nível, à área. Opa, então lá dentro da minha empresa eu sei que tem uma atividade para produzir certa mercadoria. Então, certa mercadoria eu tenho que produzir, está lá no meu estratégico.
Eu tenho que produzir X com margem, tal, tal, tal. Vou lá, é onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Como vai ser isso? Bom, agora no tático nós vamos restringir aonde? Para onde tem que funcionar essa estratégia? Lá na área de produção. Então nós vamos para a área de produção agora e vamos desenvolver a estratégia numa forma tática. Como é que nós vamos produzir um produto? Então nós vamos criar agora um processo tático. Primeiro nós vamos comprar, ou não tem que comprar não, professor. Primeiro tem que fazer o orçamento. Depois que faz o orçamento em 3 lugares, né? Aí nós vamos fazer o pedido, professor. Aí depois do pedido, nós vamos fazer a ordem de serviço, e aí vai criando toda uma metodologia. Vai se criando como vai ser taticamente realizado o estratégico. Como é que eu vou produzir? Dessa forma, professor. Ó, vou fazer assim, assim, passo a passo, até o produto ficar pronto. Né? Opa, legal. Então eu já sei o conceito de como eu vou produzir. Né? Então nós restringimos aquele macro a uma forma de se realizar. O gestor vai cuidar disso. Quem vai cuidar disso? Quem vai cuidar disso é o meu gestor da área de produção. E a comercialização. Comercialização, nós temos que fazer isso, atingir um mercado tal, vender para tantos fornecedores, quero vender no mercado interno, quero vender no mercado externo. Opa, que legal, esse é o planejamento estratégico. E agora, como é que isso vai acontecer? Eu vou precisar de uma equipe de vendas. Eu preciso de uma equipe de vendas que fale uma segunda língua, uma terceira língua, porque eu vou vender também no mercado, né? Tem que falar o inglês, e também no mercado estrangeiro, né, Europa. Então, você falar inglês, você está falando universalmente. Então, você vende para qualquer mercado fora. Mas eu também preciso de alguém que fale espanhol, porque eu vou vender aqui também na nossa América Latina, a maioria dos países falam espanhol, então eu preciso de um cara que trabalhe com trilingue, 3 línguas, né? E assim por diante. Então, as coisas vão acontecendo. Então, nós vamos montando um tático, nós vamos vendo o perfil dos funcionários, nós vamos vendo os equipamentos que precisa, as máquinas que precisa, o sistema de informações que precisa ser implantado dentro de cada departamento, dentro de cada função, né? Então, é nesta fase que vai se estabelecendo as diretrizes táticas do que foi planejado, né? Você trabalha-se a um prazo médio, mas também a um curto prazo, a um longo prazo, e vai de acordo com a influência, de acordo com a inovação, alterando esse plano tático, para ele ser o quê? Cada vez melhor, cada vez estar mais em harmonia com o planejamento estratégico. Tá certo? Por isso que é uma evolução sempre. Cada vez que se busca o conhecimento, cada vez que se compete no mercado e perde, nós temos que buscar alternativas para não perder mais. Onde nós perdemos? Qual a nossa fraqueza? Qual foi a ameaça que nós não observamos? E que nós precisamos corrigir dentro do nosso planejamento para construir uma vitória na próximo embate, né? Então é assim, procura eliminar os conflitos e priorizar sempre o resultado global. Por quê? É importante o quê? Que toda empresa ganhe, que toda empresa contribua, trabalhe como uma engrenagem e no final ela realmente gere riqueza, certo? E assim vai acontecendo, né? Todo o planejamento. Vocês estão ouvindo bem aí? Dá um oi para mim aí, moçada. Vamos sim, professor. Legal. Uma das principais diferenças entre planejamento estratégico e planejamento tático é que o primeiro é voltado para toda a organização. Então, o estratégico é de uma maneira geral, de uma maneira ampla, né? E o segundo é voltado para as áreas, para os departamentos, para o detalhamento e os meios que nós vamos utilizar para atingir os objetivos e metas da organização. Então, né, pessoal, nós vamos segmentando, nós vamos fracionando certos conceitos dentro da empresa para que possa ficar fácil o entendimento. Então, começa com planejamento amplo, geral, que é o estratégico, depois vem para o tático. Como é que nós vamos pôr isso para funcionar? E, por fim, aí nós vamos chegar aqui, tem mais umas coisinhas aqui que é importante eu falar. Espera aí, antes de eu partir para o próximo, né?
Então, para facilitar o entendimento, existem umas perguntinhas que fica fácil quando a gente está dentro. Professor, dentro do planejamento tático, então, o que vai acontecer? Cara, você tem que se perguntar primeiro, o que você vai fazer? Se dá para fazer. Se vale a pena fazer. Se vai funcionar. Quando vamos fazer? Com algumas perguntinhas, é isso que acontece no dia a dia. Como se você estiver aqui perguntando para mim, professor, o que é isso, o que é isso, o que é aquilo? Vocês estão tirando dúvidas. Então, existem alguns direcionadores para que a gente possa fazer o planejamento tático. Né? Como vai fazer? A pessoa que vai executar o plano, é preciso saber como é que ela vai fazer. Tem que pegar na caneta, professor, esse lápis é de escrever, eu escrevo aqui, existe uma borracha que pode apagar, é isso aí. Precisamos saber. Como é que vai escrever com a mão direita, com a mão esquerda, né? E assim por diante. Dá para fazer isso? Dá para fazer, porque eu sei escrever. Opa, legal. Tem o pessoal que tem o perfil. Vale a pena fazer? Não sei, vou pensar. É melhor escrever ou é melhor digitar no computador? É melhor eu dar um caderno para o cara ou dar um notebook? Então, são perguntas que você tem que fazer, e isso dentro do planejamento tático, porque envolve investimento, envolve recursos. E nós sabemos que o recurso não é só no campo do material físico, é também humano. Então, nós temos recursos humanos e nós temos recursos físicos. Olha que legal, professor. Dentro da gestão, então, nós vamos desvendando todos esses detalhes. Olha que interessante. Então, geralmente, a gente fala assim, passa lá no RH, os recursos humanos, mas os recursos humanos somos nós, né? Somos nós, não é simplesmente dar um nome a um departamento. O departamento existe para cuidar de quem? Dos recursos humanos que a empresa possui. E às vezes quando fala em RH, nós pensa em DP, pensa em admissão, demissão, e muito raro a gente pensar em promoção, né? Tá aí uma coisa que o brasileiro precisa voltar a pensar. Ele tem que fazer por merecer, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar da sua atividade para pensar que quando ele for chamado no RH, não é para tomar advertência, não é para corte de salário e nem para demissão, é para promoção. Então nós temos que mudar esse conceito, pessoal. Vocês são uma turma top 20, como eu sempre falei. Vocês têm isso no DNA de vocês. Então pense nisso. Se aprofunde no conhecimento, para quando for chamado no RH, é para ser promovido, é para ser transferido para uma função melhor. Eu já vi acontecer isso com vocês, porque já me falaram isso. Alguns alunos aí que estão presentes falaram, professor, obrigado, aconteceu isso, segui isso, falar isso aí, é isso que nós temos que pôr na nossa vida. Então, recursos humanos, recursos físicos, né? Então, tudo isso é pensado dentro do tático. Vai funcionar ou não? Né? Vai funcionar ou não? Temos que perguntar. Quando vamos fazer? Quando é que começa tudo isso? Agora, cara, vamos partir. Vamos começar. Você já sabe o caminho? Não, então eu vou te treinar, vou te capacitar, vou te ensinar, vou pegar na tua mão e fazer você caminhar. Mas lá no fim tem que acontecer isso aqui, tá bom, cara? Aprendeu? Aprendi. Aprendeu a caminhar? Aprendi. Legal, então. Né? Às vezes, alguns professores na área de especialização, quando eles vão tratar da gestão, eles falam muito de confiança. E aí você já deve ter visto aquela brincadeira assim, que a pessoa tampa o olho da gente, né? E aí vem um cara, fica do nosso lado. E pelo comando de voz, ele vai dizendo para nós o que nós temos que fazer. Só que você não está vendo nada, cara. Daí, você confia? Você confia no processo? Você confia no procedimento? Ele está claro para você? Então o cara fala, dá 2 passos para frente. Só que você não está vendo nada. Agora dá 2 passos à esquerda. Esquerda. Dá 2 passos para a direita. Siga em frente mais 2 passos. Já viram essa brincadeira? Né? Então isso é confiança. Isso é acreditar. Isso é saber como se faz. E quando você conhece a tua casa, pode tampar o olho que você não vai trombar com parede, com nada, porque você sabe onde tem que fazer a curva. Às vezes não acaba a luz, já acabou a luz aqui em casa. E às vezes você tem que sair para buscar uma vela, eu já sei onde está a vela. Eu já sei onde está o fósforo. E eu não trombo em nada. Por quê? Porque eu conheço o caminho. Então, como vamos fazer? Conhecer o caminho. Então, o tático está aí para isso, para direcionar, para nos ensinar a caminhar, colocando em outras palavras. O planejamento tático, temos como sair dos objetivos táticos, conhecer os nossos objetivos, estou falando aí, ó. Início, desenvolvimento, fim. Né? Origem e destino. Para cada unidade específica da unidade, da organização, produção, finanças, marketing, recursos humanos, aí, então eu já falei.
né? Esse objetivo deve ser criado de forma a garantir os objetivos estratégicos. Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Né? Essa é a pergunta do lado estratégico. E aqui? Como fazer? Vai funcionar? Nós vamos chegar? Né? Então, alguns exemplos de objetivos táticos. Garantir que os pedidos de clientes sejam atendidos em máximo de um dia. Né? Opa, vendi, tem que entregar. Vocês já viram, já perceberam? Posso estar enganado no que eu vou falar agora, mas como melhorou o sistema de entrega agora? Não sei se deu uma organizada, se voltou a ter alguns controles, né? Mas pelo menos eu vi que melhorou muito. Você compra lá na casa do chapéu, 2, 3 dias já está chegando um negócio aqui para você. Interessante, cara. Tá certo, nós moramos no Paraná, o correio funciona bem, né, as entregas funcionam bem, vende avião, vende algumas outras coisas, está tendo alguns privilégios que estão acontecendo, não dá para voar com passageiro, mas dá para voar com um monte de encomenda que a gente leva de uma cidade para outra. Está acontecendo muita coisa diferente, novas oportunidades. Às vezes a gente vê o avião vazio viajando, fala, o cara está perdendo dinheiro, não tem um cliente, mas você não sabe o que tem lá dentro do avião, na carga. Às vezes ele está carregando muita coisa importante ali que tem um valor imenso. Compensou ele fazer a viagem de avião mesmo, sem passageiro. Será que alguém já pensou nisso um dia? Eu já pensei. Né? Garantir que nenhum produto com defeito seja comercializado. Isso está acontecendo agora, porque é o seguinte, se o cara vender produto com defeito, e a gente está tendo tempo agora para analisar, nós ficamos em casa, a ansiedade aumenta, nós não queremos esperar muito. Se a gente faz alguma incômoda, se a gente está naquela correria, a gente esquece. Mas agora a gente está sendo mais exigente, o dinheiro está mais difícil, está mais complicado, então você já começa a olhar os defeitos. Um pacote de arroz R$50, nós vamos olhar os defeitos, será que está bom, será que não está, será que é vencido, não está? Você vai comprar 1 quilo de carne, é 40 conto, gente, Deus, onde nós vamos chegar desse jeito, né? Mas, você olha a carne, se o cara não está misturando uma carne com a outra, vendendo gato por lebre, né? Se não está acontecendo de colocar muita... você está comprando uma carne aqui X, o cara está deixando muito enrosco dentro da carne, né? Os nervinhos, as coisas. Falou, peraí, mas não estou comprando isso aí, não, cara. O preço que está, eu quero um negócio melhor, mais caprichado. Mas o preço subiu, não, mas eu sei que se vire agora, porque agora eu quero, estou pagando, já que eu vou pagar 40, 50 conto num quilo de carne, né? Eu quero um produto de qualidade. Garantir que os 100% dos funcionários possuam graduação. Né? Então, no mínimo, hoje, estão vendo, pessoal? Por isso, não desistam do curso jamais. Concluam o curso. Nós estamos aqui no sistema remoto. Atinjam o objetivo de vocês. Concluam, validem a matéria. Né? Se depois ficar alguma coisa que vocês precisam melhorar, faça especialização. Né? Não sei se eu já conversei com vocês, mas tem especialização em controladoria, tem especialização em auditoria, tem especialização em perícia, tem especialização em contabilidade, tem especialização em finanças, tem especialização na área tributária, tem especialização, que mais? Na área de gestão, tá certo? Tem vários tipos de especialização, tem especialização na área de RH, e departamento pessoal, né, que tem uma diferença, que agora nós chamamos de gestão de pessoa, que já inclui os dois, quem faz o documento e faz toda a parte burocrática, é aqueles que cuidam das pessoas, então chama gestão de pessoa. Então, olha, tem 10 especializações para você fazer e melhorar esse conhecimento que vocês têm adquirido aí dentro da... Então, não desistam, façam. Eu estava conversando com a Geise esses dias mesmo na universidade, falei, bola para frente. Às vezes tem um misto, assim, de ansiedade com decepção, não tem problema. É o que nós temos hoje, o mundo inteiro está passando por isso. Né? E nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui, de assistirmos a aula. Eu sei que vocês estão aí anotando, escrevendo, estudando. Eu percebi isso no dia que a telinha estava toda aberta aqui com todos os alunos. Nossa, até me emocionou. Um dia depois do dia dos professores, todo mundo ali assistindo a aula, eu olhando o rostinho de vocês, as caras, conheço cada um de vocês. Nessa é o 2º ano que nós estamos juntos, então eu sei que está todo mundo aí, né? Tem outros me ligando, outros me mandando mensagem, e a gente conversando e trocando informações, isso é fundamental, isso é pensar também estratégico, é pensar tático, vocês estão usando a tática, vocês estão usando o planejamento para vencer esse desafio de se tornarem contadores.
Então, não desista. Se alguém ficou desanimado, não desanime. Faz parte de todo esse processo que a humanidade está passando. E vão vencer no fim. No fim, vale a pena. E vai dar saudade ainda da cadeirinha, vai dar saudade da sala, vai dar saudade das conversas, porque é assim que funciona. A gente vai passando e vai vencendo, né? Planejamento operacional pode ser dividido em pré-planejamento e planejamento operacional de médio, de longo, de curto prazo. O que é o planejamento operacional? É a execução das tarefas. Professor, então tem o planejamento amplo, que é aquele que a diretoria quer fazer, é a sua missão, é a sua visão, é onde ela quer chegar. Depois nós temos o planejamento tático, que vai departamentalizando, que vai colocando isso dentro de cada setor, de cada região da empresa. Legal. E agora, dentro de cada região, dentro de cada setor, nós temos que executar as tarefas. Nós temos que atingir os objetivos. Então, nós vamos criar processos, procedimentos para serem executados, que tem um início, que tem um desenvolvimento e que tem um fim. Certo? É através deste planejamento que se consegue o melhor controle das ações executadas. É aqui que a controladoria age. Ela vê lá o estratégico, ela vê quem está executando, ela vê quem está comandando, mas ela age aqui, verificando se todo aquele planejamento estratégico está acontecendo. É no operacional que ela vai, é no planejamento operacional que ela atua. É aqui que ela vai vendo as ações de cada recurso humano, de cada recurso físico e até mesmo de cada recurso intangível que a empresa possui. É ali que ela vê eles acontecerem. É ali que ela vai analisar se a parte econômica está sendo eficiente, se eu estou tendo benefício com todo esse acontecimento. Então, eles estão focados no curto prazo. Por quê? Porque a execução está acontecendo bem? Ótimo, validamos. Risquinho nele, aquele risquinho de contador, né? Não está acontecendo, a curto prazo eu tenho que resolver o problema. Então, geralmente, eles são prazos curtos, de 3 a 6 meses, e já dá para saber se está acontecendo. Hoje mesmo eu estava numa reunião com um gestor, e ele estava perguntando para mim, Edilson, está acabando o ano. Aquilo que nós planejamos, em função da pandemia, em função de algumas coisas, tem que ser repensado. E eu tenho que fazer um planejamento a curto prazo. No máximo, em 60 dias, eu preciso saber se eu continuo ou se eu não continuo com o meu negócio. Se eu coloco mais dinheiro ou não. Né? Porque ele já entendeu que o operacional não aconteceu aquilo que foi planejado no estratégico. Então, agora eu tenho que tomar uma decisão. Eu continuo alavancando a empresa com o meu capital, ou eu guardo o meu capital e deixo a empresa agora, não vai funcionar mais, deixo ela ir até o fim. E ela vai ter um fim. Então, essas decisões que nós levamos para os gestores. E aí ele vai, claro, apertar de um lado, apertar do outro, porque ele não quer parar a empresa. Para ele é lucrativo, valeu a pena. E ele não quer que pare. Senão toda uma estrutura vai por água abaixo. Depois nós vamos falar mais para frente um pouquinho do 5W2H e da análise de SWOT, tá certo? Então eu vou trazer isso aqui também é um outro instrumento muito legal que a gente analisa. Nem vou falar disso porque a aula já está estourando aqui e se eu for explicar agora, nós vamos mais uns 15, 20 minutos, mas eu vou trazer essa informação para vocês. E alguns objetivos para a gente encerrar a aula de objetivos operacionais, implantar sistema de separação e rastreamento dos pedidos, implantar um programa de qualidade total, fechar parceria com uma universidade para capacitar os funcionários. Olha que legal se nós tivéssemos essa parceria e pudéssemos atuar como universitandos dentro de uma empresa. Nós, com a teoria, capacitando aqueles que precisam fazer na prática. Seria a cereja do bolo, pessoal. Na hora de pensar no planejamento operacional da sua empresa, olhar para essas informações que vêm do 5H, 2H, da análise de SWOT, e fazer as perguntas. Como fazer? Quem vai fazer? Qual o prazo, a meta? Né? Quais as ferramentas que estão à minha disposição? Quanto vai custar? Quais as alternativas? Né? E é essencial para uma avaliação dos riscos de cada atividade planejada.
Porque se tem risco, nós temos que preparar um plano de contingência. Outro plano, professor, outro planejamento. Sim, dentro do planejamento operacional, nós podemos preparar alguns planos de contingência para que, se houver algum percalço, se houver algum risco, ou se houver alguma perda, a gente esteja preparado. Olha, aqui corre o risco de cair um raio e o para-raio não aguentar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer um seguro. Aqui corre o risco que essa mercadoria que está aqui é inflamável, pode pegar fogo, pode explodir. Então, vamos fazer um seguro. Esse é um plano de contingência. Se acontecer qualquer coisa pior, nós podemos encerrar. Então, ó, voltando na nossa pirâmide aqui, para encerrar a matéria de hoje, nós estamos aí, o planejamento estratégico está na alta direção, é a visão da empresa, é uma forte orientação externa, foco no longo prazo, objetivos gerais, planos genéricos, amplos, certo? O planejamento tático voltado para os gerentes, é a visão por oportunidades de negócios, desce aos departamentos, é o foco no médio prazo, então é pegar isso aqui e começar a realizar. Olhando não para 5 anos, aqui olha 5 anos para frente, 10 anos para frente, 20 anos para frente, depende da visão do empreendedor. Aqui não, aqui, opa, vamos trabalhar esse ano assim, no máximo 2 anos, 3 anos, né? Então o foco é mais a médio prazo. E aqui é o operacional, onde estão os supervisores, onde estão os executores, que é as tarefas rotineiras. O foco está no curto prazo. Então, para acontecer isso aqui, pessoal, nós temos que trabalhar e dar certo. Para acontecer que os objetivos sejam realizados, nós temos que estar olhando isso aqui no dia a dia. Aqui dá para se mudar e se melhorar para cada vez mais a gente atingir esse e esse aqui. Claro que vai estar observando, analisando aqui, para ver se precisa de mudança, se é viável, para que esse aqui, no longo prazo, se alcance. Né? Então, uma coisinha está interligada à outra. E assim, né, nós vamos terminando essa parte de apresentação de um planejamento, de uma gestão, de um planejamento estratégico, tá certo? E fechando com um conceito de entendimento da empresa, desde a visão, passando por sua missão, passando pelos seus valores, né, os seus objetivos, as suas metas, como fazer o controle de tudo isso, tá certo? E como desenvolver isso. E aí eu vou preparar uma atividade agora bacana para vocês, para a gente fechar o conceito e encerrar essa parte. Daqui para frente nós vamos ver depois alguns instrumentos, né, como eu falei aí do 5W2H, também vamos ter análise SWOT, agora nós vamos ver orçamento e outras matérias que virão aqui, que são instrumentos, ferramentas que são aplicadas dentro do planejamento estratégico, dentro da gestão, dentro da governança corporativa, né, e que são controlados pela controladoria. Fechou, pessoal? Fechou, professor. É isso aí. Eu tenho que terminar sempre com a voz de um aluno aqui, que eu fico feliz para vocês saírem na gravação também. Alguém mais quer sair? Tá tudo certinho aí, pessoal? Abrir o microfone e falar aí. Tudo tranquilo, professor. Aí, Guilherme. Então tá bom. Tá tudo certo, professor.